Tudo começou de forma simples. Simples demais para levantar qualquer suspeita. Um homem comum, com uma rotina comum, começou a receber cartas em casa. Não eram contas, propagandas ou avisos oficiais. Eram cartas escritas à mão, sem remetente, sem endereço de retorno, que chegavam misteriosamente em sua caixa de correio. A primeira carta chegou em uma segunda-feira. Dentro do envelope, dobrado com cuidado, havia apenas um pedaço de papel com uma frase: "Hoje, algo pequeno vai acontecer, mas você vai lembrar disso." Ele leu, achou aquilo estranho, riu sozinho e, sem pensar muito, amassou o papel e jogou fora. Que tipo de brincadeira era aquela Revida Sagu? Ele foi para o trabalho, resolveu suas coisas e o dia parecia ser apenas mais um dia. Até que, algumas horas depois, algo realmente pequeno aconteceu. Nada grave, nada importante. Um detalhe, uma pequena coincidência na rua. Algo que em qualquer outro dia ele teria ignorado. Mas, por causa da carta, ele notou e lembrou, exatamente como a mensagem havia previsto. Nos dias seguintes, o ritual se repetiu. Novas cartas chegaram, uma a cada manhã. Eram sempre curtas, sempre diretas e a cada dia mais inquietantes. Você vai mudar de caminho amanhã. E no dia seguinte, sem motivo aparente, ele decidiu pegar uma rua diferente para ir ao trabalho. Vai pensar em ligar para alguém, mas não vai. E de fato, a lembrança de um velho amigo surgiu em sua mente. Mas a vontade de pegar o telefone simplesmente não veio. Hoje à noite, você vai sentir que está sendo observado. E naquela noite, sentado em seu sofá, uma sensação inexplicável de desconforto tomou conta dele, fazendo-o olhar para a janela mais de uma vez. O mais perturbador era que todas as previsões, sem exceção, se confirmavam. E não eram grandes eventos, daqueles que mudam a vida. Eram detalhes, pensamentos, pequenas decisões, daquelas que tomamos aos milhares todos os dias. Coisas que ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber ou prever. Era como se alguém tivesse acesso direto à sua mente. Ele tentou ignorar. Decidiu que era a única forma de quebrar aquele ciclo. Parou de abrir as cartas. Deixou os envelopes fechados se acumulando sobre a mesa da cozinha. Mas a curiosidade, aquele comichão na nuca sempre vence. Depois de 1 ou 2 dias, ele não resistia e rasgava os envelopes. E mesmo quando não lia, os acontecimentos descritos continuavam a acontecer pontualmente. Era como se as cartas não estivessem prevendo o futuro, mas sim o conhecendo. Como se o futuro já estivesse escrito e ele era apenas um ator seguindo o roteiro. Com o tempo, o medo silencioso começou a se instalar. E o tom das mensagens mudou. Elas deixaram de ser previsões e se tornaram provocações. Elas não são coincidência. Você já sentiu isso antes. Preste atenção no que esqueceu. Frases que pareciam cutucar uma parte adormecida de sua memória. Ele começou a dormir mal. Passava as noites revirando na cama, tentando encontrar uma explicação lógica. Durante o dia, prestava atenção demais nos próprios pensamentos, questionando cada impulso, cada decisão. A desconfiança da própria mente se tornou uma constante. Ele tinha a sensação permanente de que estava deixando algo passar. Algo importante que estava bem na sua frente, mas invisível. Um dia, ao receber uma nova carta, antes mesmo de abri-la, algo na caligrafia do envelope chamou sua atenção. Era familiar. Muito familiar. Ele pegou a carta e comparou com antigos cadernos guardados em uma caixa. Anotações antigas da faculdade. Bilhetes esquecidos para si mesmo. A comparação trouxe um arrepio que percorreu sua espinha. Não havia mais dúvida. A letra das cartas era dele. Como isso era possível? A pergunta ecoava em sua mente, sem parar. Ele não se lembrava de escrever aquelas mensagens. Não se lembrava de enviá-las para si mesmo. Não se lembrava sequer de ter tido aqueles pensamentos. E ainda assim, as cartas estavam ali, na sua frente, falando com ele, antecipando decisões que ele ainda não tinha tomado, ou talvez, decisões que ele já tivesse tomado, em um tempo que ele não conseguia mais acessar. A carta daquele dia, a carta que revelou a caligrafia, parecia ser a final. Nela, havia mais texto do que o normal. Não eram mais apenas frases soltas. Era uma explicação. Você escreveu isso para si mesmo? Dizia a primeira linha. Não agora. Antes, você sabia que esqueceria. E sabia por quê. As palavras pareciam saltar do papel. E no final, apenas uma instrução, uma única ordem. Leia o caderno. Que caderno? Ele vasculhou a casa inteira, movido por uma urgência desesperada. Depois de horas procurando, ele o encontrou, escondido no fundo de uma gaveta, debaixo de papéis velhos. Um caderno de capa dura, coberto de poeira, como se não fosse tocado há anos. Ao abri-lo, um frio imediato percorreu seu corpo. O caderno estava cheio, repleto de anotações detalhadas, de reflexões, de alertas, tudo escrito por ele, com a mesma caligrafia das cartas. Ali, naquelas páginas amareladas,
ele descobriu a verdade. Anos antes, ele havia passado por um período de profunda exaustão mental. Um esgotamento tão intenso que sua memória começou a falhar de formas assustadoras. Temendo esquecer coisas importantes, ele decidiu criar um sistema, um diário, um registro de pensamentos e decisões, um guia para o futuro ele, a pessoa que ele temia se tornar. Mas com o tempo a recuperação veio, e com ela, o esquecimento. Ele esqueceu completamente do caderno. Esqueceu daquele período sombrio. Esqueceu do plano que havia criado. O caderno explicava tudo. As cartas eram lembretes, gatilhos, criados por ele mesmo, para um momento futuro em que ele não se lembraria mais de quem era e do que havia passado. Não era uma previsão do futuro. Era um eco do passado, um diálogo consigo mesmo através do tempo. O mistério parecia resolvido, mas uma pergunta permanecia, mais assustadora do que todas as outras. Se ele esqueceu tudo aquilo, o caderno, o plano, a exaustão, o que mais ele tinha esquecido? Por quê? Mesmo lendo aquelas páginas, ele sentia que ainda havia algo faltando. Algo que ele evitou registrar. Um segredo que nem mesmo ele ousou confiar ao seu eu do futuro. Essa história não fala sobre o futuro. Fala sobre memória, sobre identidade e sobre como às vezes somos completos estranhos para nós mesmos. Quantas coisas sobre quem somos ficam escondidas nas profundezas da nossa própria mente? Quantas decisões importantes tomamos e depois, simplesmente, esquecemos o porquê? Se essa história te fez pensar, inscreva-se no canal para ouvir outros relatos que exploram os mistérios da mente e da realidade. Aqui, você encontra histórias que ficam com você, mesmo depois que o vídeo termina. Obrigado por assistir.